Graças a Deus, amados, sou o reverendo Juan Vieira. Estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 31. Vamos ao texto então? Diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Bom, amados, esse texto aqui, que Lucas escreveu, dando sequência àquele momento da igreja, no período que a igreja realmente estava começando a nascer, e foi momentos depois que Pedro e João tinham lidado com o Sinédrio, né? Teve um embate com o Sinédrio ficou com receio realmente de prender Pedro e João, devido à conversão em massa que havia, né? Muitas pessoas converteram, e aí o que aconteceu? Eles ficaram com medo do povo, das pessoas, e acabaram soltando Pedro e João. E aí Pedro e João, quando saíram da prisão, saíram daquele momento ali, eles tinham sido presos e estavam no Sinédrio, quando eles saíram daquele momento ali, eles procuraram os irmãos, versículo 23, né? E aí contaram as coisas que aconteceram, né? E interessante que no versículo 24 até o versículo 30 tem uma oração, eles começam a orar, né? Unânimes, o texto fala que eles unânimes começam a orar, colocar diante de Deus. Eles fazem duas declarações importantes aqui nessa oração. Primeiro ponto, eles declaram que Deus é criador do céu e da terra. Eles colocam Deus como Senhor sobre todas as coisas. É um Deus, não um Deus comum, né? Eles colocam nessa oração, é o Deus que criou todas as coisas vieram à existência a partir do Senhor, versículo 24. Depois, a partir do versículo 25, eles falam sobre Davi, né? Que falou por intermédio do Espírito Santo, teu servo Davi. E aí o versículo 25 e 26 e 27 é basicamente as palavras que Davi colocou lá no Salmo 2, no versículo 1 e 2. Basicamente eles repetem o que Davi escreveu lá no Salmo 2. Que os poderosos, os homens, eles iriam se enfurecer contra o Senhor e contra o ungido do Senhor, contra aquele que o Senhor mandasse. É uma característica humana, né? Queda humana, se enfurecer contra Deus, né? O homem queda, o homem que está de braço dado com Satanás, ele realmente se enfurece contra Deus. E aí o texto que Davi colocou aqui, eles repetiram, né? E aí eles fecham essa oração, né, com o versículo 28, fazendo um pedido a Deus. O versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então eles falam assim, ó, tá vendo? Eles realmente estão ameaçando, mas nos ajude para que nós possamos com toda a intrepidez cumprir a tua palavra, cumprir aquilo que o Senhor predeterminou, aquilo que o Senhor realmente preparou, né? Então essa foi assim o pedido final da oração que eles fizeram. E a ideia do versículo 30 coloca o seguinte, que para que eles possam fazer o bem. A ideia de quando fala assim, fazer sinais e prodígios, curas, por intermédio do nome de Jesus, é fazer o bem através do nome de Jesus. Então, essa é a petição, né? A petição de continuar no ministério e fazer o bem em nome de Jesus. E o versículo 31 fala que quando eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. A ideia de que o Espírito Santo estava aprovando
a oração deles e o que eles estavam fazendo, testificando o que eles estavam fazendo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no Antigo Testamento Deus abriu o Mar Vermelho, né, a coluna de nuvem durante o dia, a tocha, né, fogo à noite para proteger o povo de Israel. Então Deus agindo no sobrenatural, agindo no natural. Né. Jesus, quando ele acalmou a tempestade, né, e aí ele fez cessar os ventos, a ideia de que Jesus ele também ele tem autoridade sobre a natureza, né? O sobrenatural com autoridade sobrenatural. E aqui exatamente aconteceu isso. Após eles orarem, o Espírito Santo fez tremer o local que eles estavam. Quer dizer, o sobrenatural tendo autoridade sobre o natural. O que significa exatamente isso? Significa que Deus, ele, além de ser criador, ele controla todas as coisas. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Então a igreja nascente, naquele momento ali, de embate, eles se reúnem em oração, pedindo ao Senhor para que a palavra que eles receberam, a missão que eles receberam, e eles não pudessem deixar de fazer. Né? Havia um ardor no coração que disse, nós temos que continuar fazendo o que nós fomos chamados. Após a descida do Espírito Santo, agora, aqueles homens que haviam fugido, haviam corrido, agora tinham um desejo no coração de continuar o ministério. Mesmo em perigo, mesmo em dificuldade, eles falam assim, nós queremos continuar, nós não podemos parar. Eles pedem ao Senhor, Senhor, ajuda-nos, nos dê intrepidez para que nós possamos fazer o bem, né? Usar do nome de Jesus para abençoar as pessoas, Esse é o texto em si. Vamos fazer algumas aplicações para nós hoje. A primeira aplicação que podemos fazer é que eles contaram a bênção à igreja. Houve a bênção, né, que eles saíram daquele momento de aperto e eles foram contar a bênção para a igreja. E a igreja eles passaram a reunir em oração naquele momento. É importante hoje nós pensarmos dessa forma. As bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas não podem ficar guardadas para nós. Nós temos que realmente falar, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus tem feito isso. A bênção que Deus tem feito por nós é importante nós colocarmos. É importante para a comunidade ser fortalecida através do testemunho do que Deus tem feito por nós. As bênçãos que Deus tem derramado por nós. A segunda aplicação que nós podemos fazer nesse texto é que imediatamente eles se colocaram em oração. Oração, e essa oração foi algo interessante. Foi algo que eles fizeram uma oração assumindo um compromisso com Deus. A oração que eles fizeram reafirmando o compromisso. Né? É a ideia do bom exemplo, assumir o ministério em meio à adversidade. Quer dizer, sofrer aquela pressão, mas mesmo assim ele fala, nós queremos assumir o ministério em meio à pressão. Um bom exemplo para nós hoje. Mesmo que tenhamos pressão, esse exemplo deve ficar em nossos corações. Mesmo que tenhamos situações, adversidades, muitas adversidades, nós devemos assumir o compromisso e nos colocar na disposição do Senhor. Foi o que eles fizeram aqui em oração. Por isso que eles pediram, Senhor, nos dê intrepidez, palavra, para que nós continuemos a falar, a não deixar de falar do amor de Jesus, da bondade de Jesus, para realizar cura, realizar sinais, a ideia de cuidar de pessoas. Então, amados, se nós olharmos para esse texto, é realmente o que nós temos que fazer hoje, pedir ao Senhor, mesmo que venhamos passar por adversidades, a postura nossa deve ser de realmente pensarmos assim, Senhor, nos ajude a não pararmos por causa da adversidade. E é interessante que as adversidades aqui, eles parece que motivaram, eles falaram assim, nós não podemos deixar que a adversidade ou qualquer problema venha parar a nossa missão a missão que Deus deu para cada um de nós. Então, essa é a segunda aplicação. Contar as bênçãos, a primeira, a segunda, não permitir que as adversidades parem, devemos pedir a Deus forças, para intrepidez, para que a gente continue sendo bênção para as pessoas. Assumir o ministério para abençoar pessoas. O terceiro ponto que nós podemos destacar é que eles usaram da palavra de Deus, falar sobre Deus Criador, que significa reportar ao Gênesis, e se reportar ao Salmo 2, 1 e 2 de Davi. Então toda e qualquer oração, toda qualquer ação deve ser feita segundo a palavra de Deus. Então esse é um bom exemplo. A igreja nascente, na oração, eles colocam assim, nós estamos fazendo, Senhor, a tua vontade, mas segundo a tua palavra, segundo o teu querer. A terceira aplicação, segundo a palavra de Deus.
E o terceiro é que o lugar onde eles estavam tremeu, o lugar tremeu, significando a aprovação do Espírito Santo. Entenda aqui, amados, que quando nós estamos juntos, a igreja em unidade, a ideia do sobrenatural ela vai acontecer, de fato. O sobrenatural sempre vai agir nas questões naturais, né? E aí o sobrenatural sempre vai acontecer. Não sabemos como, né? Aqui foi algo bem inusitado, bem assim, ninguém esperava por isso, mas o Lucas fez questão de registrar. Entenda que à medida que a igreja se reúne de forma espiritual, louvando ao Senhor, colocando-se diante do Senhor em oração, tenha certeza que muitas coisas fora do natural irá acontecer sim, porque é a ação de Deus em benefício de cada um de nós. A ideia de que Deus tem controle sobre todas as coisas. E tenha certeza que muitas coisas Deus irá fazer sim, muitas coisas Deus irá fazer. Deus tem feito muitas coisas em nosso meio, muitas coisas que ao ser humano comum, às vezes o ser humano que não tem um contato com Deus, que está num relacionamento com Deus muito distante, às vezes não entende, não percebe, mas aquele que está mais perto do Senhor sempre está vendo Deus fazer algo sobrenatural, algo além do normal, além daquilo que realmente a mente humana, às vezes, nós temos dificuldade de compreender. E Deus está sempre agindo em nosso favor. Deus consegue mexer todas as peças para que o bem possa acontecer na vida daquele que busca a presença dele. Então é importante nós pensarmos dessa forma. Aquele que assume o propósito de Deus, assume o ministério do Senhor, tenha certeza que o sobrenatural estará sempre acompanhando. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele vai estar sempre agindo. Talvez a obra sobrenatural mais poderosa que o Espírito Santo tem feito em nosso tempo é pegar homens e mulheres não credos, que não creem em Deus, com a vida totalmente desestruturada, totalmente desalinhada, com a vida totalmente perturbada, confusa, e o Espírito Santo entra dentro do coração e começa a organizar a vida, detalhes da vida, e começa a organizar de dentro para fora. Essa ação do Espírito Santo é algo que ninguém consegue fazer, mudar o coração do ser humano. Só o Espírito Santo de Deus. E é comum, a gente de vez em quando ouve assim, fulano tal está diferente, mudou, porque ele foi para a igreja, porque ele está com Jesus, nossa, ele mudou, ele parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, ele mudou completamente, nossa, parece que é outra pessoa. Então, são testemunhos que eu sempre ouço, porque na verdade essa ação sobrenatural do Espírito Santo é a principal ação de mudança de coração, de caráter de cada um de nós. E Deus tem trabalhado em nossas vidas. Que Deus te abençoe e se coloque à disposição do Espírito Santo para que o sobrenatural possa continuar acontecendo em volta de nós, na nossa vida e na volta das pessoas que tanto necessitam dessas curas, desses sinais, dessas maravilhas, da ação sobrenatural do Espírito Santo na vida delas. Principalmente a transformação de um coração de pedra em um coração de carne. Um coração de pessoa que não conhece a Deus, um coração de pessoas que agora anda junto com o Senhor. Que Deus nos abençoe, essa missão foi dada a mim e a você, e possamos assumir esse ministério cada vez mais. Mesmo tendo adversidade, mesmo tendo lutas, mesmo tendo dificuldade, mas nos colocando à disposição do Espírito Santo para que o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, continue acontecendo nas vidas das pessoas que tanto necessitam da ação do Espírito Santo do Senhor. Deus te abençoe.